Neste vídeo, irei resumir o episódio 3 da segunda temporada de Baki Son of Hyuga. Em um restaurante, Baki e Rumina conversavam. Rumina perguntava para o Baki se ele conseguiria derrotar o Piccolo, mas Baki falava que não tinha interesse em lutar contra o Piccolo. Rumina não entendia muito bem e o Baki explicava que ele não pretendia ser o melhor lutador do mundo. Ele só quer ser forte para vencer o seu pai. Só que o seu pai é o homem mais forte do mundo. Rumina ouvia aquilo e falava que Baki demonstrava estar feliz ao falar do seu pai. E após ouvir o Rumina, Baki refletia sobre. Na base militar, Piccolo descansava em seus aposentos, porém não parava de pensar sobre a técnica que o Jiro aplicou nele. Em um dojo de Kung Fu, Hetsu fazia uma demonstração quebrando tijolos. Todos achavam aquilo impressionante, inclusive o Baki que estava lá assistindo. Após a exibição, Baki e Hetsu conversavam. Baki queria que Hetsu ensinasse Kung Fu para ele, mas Hetsu recusava. Baki ficava surpreso com a atitude do Hetsu, mas Hetsu falava que a única pessoa que ele tinha interesse nesse momento era o Piccolo. Hetsu falava que quer testar todos os seus conhecimentos e habilidades contra ele, e que nesse momento ele só quer lutar contra o Piccolo. Baki ia embora e achava tudo aquilo bem chato, pois todos só pensavam no Piccolo. Piccolo é levado para a arena subterrânea. Stridon falava que já tinha um mês que Piccolo estava consumindo somente água. O Dr. Penny dizia que Piccolo é um guerreiro muito orgulhoso. Ele não vai comer os oponentes que não lutarem contra ele. O Dr. Penny falava de 3 animais: touro, urso e um leão, e que todos eles fugiram quando viram o Piccolo. Porém, faltava um oponente, e esse oponente era um tigre siberiano, o maior da espécie. Piccolo olhava o animal, que não fugiu ao ver Piccolo. Piccolo se levantava e avançava, e rapidamente o tigre era finalizado e se tornava sua refeição. Esse ato virava matéria no jornal, e um debate sobre acontecia. O tigre estava em extinção, porém Piccolo era um tesouro da humanidade. Esse era um debate que gerava muita discussão, e quem assistia tudo isso pela TV era o Hetsu Kaiô, que ia até a mansão do Tokugawa para falar sobre a dieta do Piccolo. Hetsu falava que queria ser a presa do Piccolo. Tokugawa não gostava muito da ideia, mas Hetsu dizia que não tinha nenhuma intenção de ser comido, e sim lutar contra ele, e que Hetsu Kaiô contra Piccolo seria um espetáculo. Na arena subterrânea, o Dr. Penny se irritava com a proposta, porém Stridon e Tokugawa gostavam bastante daquilo. No meio da arena, Piccolo dormia de forma bem tranquila, era como um leão na savana. Tokugawa e Stridon ficavam intrigados, imaginando tudo que poderia acontecer durante o combate. Penny insistia em falar, mas Stridon e Tokugawa mandavam ele calar a boca. Penny ficava espantado com a atitude deles. Porém, de repente, Piccolo acordava e ficava de pé. Hetsu pulava na arena e já aterrissava fazendo sua postura clássica. Uma batalha feroz iria acontecer ali. Piccolo avançava e atacava. Hetsu bloqueava, mas era jogado na mureta da arena. Ele entendia que lutar só com a força bruta não irá funcionar. Sendo assim, ele irá usar os seus truques. Piccolo corria na direção do Hetsu, mas Hetsu acertava um chute bem no rosto do Piccolo. Em seguida, chegava ele com seu cabelo e o derrubava. Hetsu emendava um chute no rosto do Piccolo, que começava a chorar. Hetsu ficava incrédulo. Aquele chute foi com toda a sua força e não teve efeito. Piccolo atacava, mas Hetsu desviava o ataque e chutava o queixo do Piccolo. Em seguida, um soco no estômago e outro no rosto. Penny se impressionava com as habilidades do Hetsu. Hetsu pulava e acertava um chute no queixo do Piccolo, seguido de mais 2 chutes, depois um soco e mais outro soco. Hetsu ficava em guarda. Ele tinha acertado 6 golpes no queixo do Piccolo. Era para o cérebro dele estar chacoalhando naquele momento. Porém, Piccolo levantava os braços e atacava o Hetsu, que desmaiava na hora. Piccolo erguia, abria sua boca e mordia o trapézio do Hetsu. Piccolo arrancava um pedaço e comia. Hetsu dava uma joelhada no Piccolo, mas o mesmo não ligava e mordia o ombro do Hetsu. Mas Hetsu aplicava uma cotovelada e conseguia se soltar. Piccolo mastigava tranquilo e Hetsu sangrava muito. Hetsu tirava seus sapatos. Stridon dizia que aquilo era semelhante a um lutador que tirava as luvas para lutar sério. Piccolo engolia aquela carne. Hetsu ficava furioso e atacava, mas Piccolo dava um tapa nele. Hetsu mal conseguia se levantar. Suas técnicas eram inúteis contra o Piccolo. Hetsu não conseguia suportar esse fato. Ele abria mão dos 4.000 anos de artes marciais chinesas e do nome Hetsu Kaiô. Hetsu não queria continuar envergonhando as artes marciais chinesas. Ele decidiu usar o seu nome de batismo, onde falava que Eisho Hetsu irá defender o nome Hetsu Kaiô. Tokugawa achava aquela postura estranha, e chorando, Hetsu girava os seus braços e corria na direção do Piccolo. Hetsu atacava de forma descontrolada, porém aquilo não causava dano nenhum no Piccolo. Piccolo não entendia muito bem, mas atacava. Só que instintivamente o Hetsu bloqueava o ataque. Hetsu não entende o que fez. Ele tinha decidido que não iria utilizar mais as suas técnicas. Piccolo atacava, mas Hetsu se esquivava e em seguida bloqueava outro ataque e mais outro. Piccolo avançava, mas Hetsu acertava.
Tokugawa falava que o Hetsu tinha voltado, mas o mesmo ainda não entendia o que estava acontecendo. Nesse momento, Hetsu ouve uma voz. Ele olhava para trás e via a personificação do seu eu ideal, que falava que ele atacou de forma imprudente, mas as artes marciais não o abandonaram. Ele falava para o Hetsu esquecer o peso dos 4.000 anos de artes marciais. Aquilo era um teste. Mandava ele confiar no seu corpo, caso contrário ele nunca mais assumirá nada. Nesse momento, Piccolo avançava no Hetsu e tentava mordê-lo, mas Hetsu se defendia do ataque. Piccolo atacava e Hetsu se esquivava. Depois aplicava um soco nos testículos do Piccolo, em seguida um chute e mais outro chute. E usando os dedos do seu pé, Hetsu puxava a cabeça do Piccolo para baixo e subia uma joelhada no queixo do Piccolo. Tokugawa se empolgava ao ver aquele lindo ataque e Piccolo cair. Hetsu confiou totalmente em si mesmo e assumiu completamente os 4.000 anos de história das artes marciais chinesas. Se inscreva no canal para acompanhar o resumo dos próximos episódios e comente a sua opinião sobre. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.